Olá, meu irmão e minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wellington, sou o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Sul. E eu tenho uma novidade para todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. A partir de semana que vem, nós iremos fazer uma sequência de vídeos informativos com pessoas da área da saúde, da área da segurança, que nos ajudarão no esclarecimento das atitudes que nós devemos tomar frente à pandemia do Covid-19. Nós estamos percebendo que a falta de informação ou até mesmo a falta da aplicação de algumas normas de conduta estão potencializando a letalidade e a propagação deste vírus tão terrível. Por isso, a nossa paróquia vai fazer esse projeto de conscientização, de informação, de formação, para que todos nós possamos nos preparar bem para enfrentar esta pandemia. Uma vez por semana, um vídeo informativo sobre questões relevantes acerca do Covid e do nosso modo de viver. O que nós devemos fazer, como devemos agir para impedir o avanço do vírus. E nesse primeiro vídeo que eu estou sozinho aqui no nosso cenário improvisado, mas cada vez nós vamos melhorar mais. Neste primeiro vídeo eu quero falar para você sobre a igreja num tempo de pandemia. O que a igreja está fazendo, quais são as ações da igreja. Meus irmãos, a igreja católica, ela trabalha em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão espiritual. Por isso, nós padres, os bispos, as lideranças, os leigos, nós estamos todos rezando incessantemente para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus tenha piedade de nós e Ele manifeste o seu poder, a sua glória, a sua ação entre nós, nos protegendo e nos dando capacidades intelectuais, capacidades fraternas para superarmos a pandemia. A outra dimensão que a nossa igreja trabalha é a dimensão social. Por isso, em vários lugares do mundo, a igreja desempenha algumas atividades de partilha, de fraternidade, de arrecadação de coisas para doar aos pobres. Por isso, a nossa igreja ela não está nem parada e nem com medo do Covid-19. A nossa igreja está sendo prudente quando tem que suprimir algumas celebrações, quando cancela algumas reuniões. Isso é ser prudente, mas a igreja manifesta sua coragem ao rezar sempre, todos os dias pela santificação e também nas suas ações sociais que são diversas. Por exemplo, aqui na nossa paróquia nós tivemos uma grande ação social que se chama A Fraternidade Vencerá. Na primeira etapa nós distribuímos mais de 250 cestas e agora na segunda etapa nós já distribuímos 126 e queremos distribuir mais ainda. Meu irmão e minha irmã, você que é igreja, você precisa entender algo muito importante para você não ser confundido. Nesses tempos de pandemia, nós temos falado muito sobre a igreja doméstica, né? A igreja na casa, algo fantástico. A sua casa precisa se tornar um santuário do Espírito Santo, um santuário do nosso Senhor Jesus Cristo, um santuário de Deus Pai, através da oração, da boa convivência, da santificação do seu lar. Mas é preciso que você entenda uma coisa, que nas suas orações você reze, você peça para que esta pandemia passe, para que nós encontremos uma saída, uma solução, para que a sua igreja da casa, a sua igreja doméstica, possa se tornar plena na nossa igreja comunidade, na nossa igreja instituída. Por que eu estou falando isso para você? Porque por mais bela que seja a igreja doméstica, e ela é bonita e muito importante, ela, dentro da teologia católica, ela é insuficiente para a salvação. Olha, veja bem o que o padre está falando. Ela é bela e importante, mas ela é insuficiente. O que isso significa? Que, por mais bonita e por mais importante que seja a igreja doméstica, falta a ela elementos essenciais para a salvação que nós só temos na igreja institucional, ou seja, na igreja comunidade. Vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo que falta na igreja doméstica são os sacramentos.
Vamos falar da Eucaristia. Por mais que as orações na igreja doméstica sejam fortes, por mais que as orações da igreja doméstica sejam momentos de profunda sabedoria no Espírito Santo, não tem Eucaristia. E a Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma ideia, a Eucaristia é uma realidade do céu aqui na terra. E para nós católicos, viver sem a Eucaristia é viver na ausência de algo fundamental para a nossa fé, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no pão e no vinho. E também poderíamos estender essa compreensão aos demais sacramentos. Toda a igreja que não tenha estes sacramentos, ela é importante por causa de vários elementos, mas ela se torna insuficiente, porque os sacramentos não são símbolos, os sacramentos não são apenas rituais, os sacramentos são realidades de Deus aqui na nossa terra. O outro elemento fundamental que mostra a importância da igreja doméstica, mas é a sua insuficiência, é quando nós vamos para a dimensão da palavra. Porque a gente poderia pensar assim, bom, nós não temos os sacramentos, mas nós temos a palavra. Meus irmãos, a palavra, além de ser lida, ela tem que ser vivida, ou seja, praticada. Vejam bem, na igreja doméstica é possível viver a palavra, mas essa palavra ainda estará incompleta. Por quê? Porque quando Jesus funda a igreja, ele não fica só com os seus familiares. Vejam na última ceia, não é apenas a mãe de Jesus com os seus primos que estão ali. Existem pessoas de várias mentalidades, de várias perspectivas, de vários grupos políticos e sociais que estão juntos, unidos, em função do reino de Deus. Então veja, a prática da palavra de Deus exige de nós mais pessoas do que apenas o núcleo familiar. Aliás, nós precisamos entender outra coisa muito importante. Nós, seres humanos, nós sempre temos um discurso aquém da palavra, certo? A palavra está aqui e o nosso discurso está aquém. Por quê? Porque a palavra é a palavra de Jesus e nós nos esforçamos para vivê-la, muito embora muitas vezes falhamos. Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus tem um discurso, mas que a sua ação vai além do discurso. E Jesus supera o próprio discurso. Vejam bem, Jesus diz que não há maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Discurso. No entanto, quando ele morre na cruz, ele concede o perdão também aos seus inimigos. Então veja, no discurso, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Mas na sua prática, Jesus morre tanto pelos amigos quanto pelos inimigos. Vejam, o lugar privilegiado aonde a gente consegue aproximar a nossa conduta da palavra e talvez, se a nossa santidade nos ajudar, extrapolarmos e irmos além da palavra, é a comunidade. Quer um exemplo? Na sua casa você tem que amar por obrigação, pelo vínculo do amor e pelo vínculo do sangue, certo? Na comunidade você é convidado a ter que amar ou a ter que suportar pessoas que não têm vinculação nenhuma com o seu sangue, mas que estão unidas a você pelo seu batismo. Veja, na família você tem que ser fraterno, você tem que amar, você tem que bem querer por uma questão de sangue. Na comunidade é por uma questão totalmente livre de escolha. Vejam a chance que nós temos de superar o nosso discurso pessoal, as nossas limitações, as nossas arrogâncias, os nossos egoísmos na vivência da comunidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, sabendo que a igreja tem essa dimensão espiritual e essa dimensão social, e sabendo nós que por mais importante que a nossa igreja doméstica seja, ela ainda é insuficiente, nós precisamos rezar para que o quanto antes possamos celebrar o sacramento juntos, porque são realidades do céu, e de um jeito ou de outro, com criatividade, devemos contribuir com as obras sociais da nossa igreja, porque elas também são expressões fundamentais da nossa fé. Na comunidade você vai ter que praticar, você tem a oportunidade de praticar a sua santidade e a sua fraternidade com
com quem não pode lhe retribuir, com quem é diferente de você. Você terá que amar não apenas os seus familiares, mas também os seus estranhos, por amor primeiro a Jesus de Nazaré. Então vejam que neste tempo de pandemia existem muitas coisas para serem feitas, existem muitos momentos que devem ser rezados e nós vamos nos manter firmes e atuantes, tanto na parte espiritual quanto na parte social. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Espero que vocês gostem agora dessas novidades que nós estamos trazendo aqui no canal e que todos nós permaneçamos sempre juntos, unidos a Maria Santíssima, nossa querida padroeira. Que Nossa Senhora de Fátima derrame sobre nós toda a intercessão, toda a graça do céu e que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.